Então, nós vamos ler primeiramente em Romanos capítulo 5. Tá bom. Romanos capítulo 5. E quem não tem uma Bíblia não precisa se preocupar. Eu vou ler e você pode prestar atenção na leitura. Romanos 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Agora vamos para 1 Pedro, e capítulo 3. Primeira Pedro 13, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Vamos ler a primeira parte do versículo de novo. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Então, só isso nós vamos ler com a bênção de Deus. Eu creio que todos nós aqui reconhecem que certas pessoas têm tido uma influência grande nas nossas vidas. Tem mesmo as crianças que estão aqui, quem sabe até agora, principalmente os seus pais e quem sabe os professores no colégio. Mas os adultos, todos nós, reconhecemos que certas pessoas tiveram uma influência grande nas nossas vidas. Eu sei que eu posso dizer isso, até mesmo tem prezados irmãos em Cristo aqui, que tiveram uma grande influência na minha vida, particularmente. Mas hoje de noite, na última parte desta reunião e desta conferência, eu quero falar com vocês sobre dois homens que já tiveram ou terão uma grande influência na vida de cada ser humano. E pensando em você, eu diria que estes dois homens já morreram bem antes do seu nascimento. Mas isso não muda o fato que já tiveram ou terão uma grande influência na sua vida. O primeiro homem é Adão. Conforme o que nós lemos em Romanos capítulo 5. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo. O versículo não fala do nome dele, mas comparando este versículo com Gênesis capítulo 3, nós não temos nenhuma dúvida. O versículo está falando de Adão, o primeiro homem neste mundo. Ele não nasceu como nós. Você sabe que ele foi criado por Deus, criado em inocência. Isto quer dizer que nos primeiros dias dele, ele não conhecia o pecado. Ele não tinha pecado na sua vida, um homem totalmente inocente. Só que tudo mudou num dia. Um dia aquele homem
desobedeceu a Deus. Você conhece a história, como ele e a sua esposa Eva tomaram aquele fruto proibido. Você acha que é uma coisa tão simples? Posso dizer para você, será que pensando nisso você não percebe que o pecado deve ser algo muito grave perante Deus? Você que acha que só a pessoa que mata e rouba é pecadora, o que você acha daquela história de Adão e Eva? Nunca fizeram mal para ninguém, nunca mataram, nunca roubaram. Todos os dias só fazendo coisas boas, a não ser naquele instante quando desobedeceram a Deus. E como resultado daquele pecado, foram lançados fora do jardim do Éden. E nós vemos o resultado aqui. Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo. Pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Posso dizer para você, prezado ouvinte, este versículo explica muita coisa na sua vida. Você pode pensar, mas como é que um homem que já morreu pode ter uma influência na minha vida? Muito simples, prezado ouvinte, mas também é muito sério. Por causa do pecado deste homem, o filho dele nasceu em pecado. E assim, sucessivamente, cada geração depois, até chegar a nós. E como resultado do pecado deste homem, cada pessoa aqui, eu não sei quantas pessoas nós temos aqui conosco hoje, apreciamos a sua presença aqui. Cada pessoa aqui já sentiu a influência deste homem. Porque você não somente nasceu um pecador, mas como lemos neste versículo, a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O povo diz que é difícil entender a Bíblia. Será que alguém tem dificuldade em entender essa frase? Todos pecaram? Será que você está incluído? Você diz, eu não me sinto um pecador. Tudo bem, prezado ouvinte. Você está dizendo que a Bíblia não tem razão? E quem sabe o seu problema principal é que você está ficando acostumado com os pecados, vamos dizer, normais deste mundo. Impossível sempre dizer a verdade, a pura verdade. Ninguém faz isso. Essa é a sua atitude? Mas não tem problema em pensar uma coisa errada, evitando fazer alguma coisa errada. Isso já é suficiente, não? Deus está olhando, prezado ouvinte, para o seu íntimo. Ele está ouvindo cada palavra. Ele está examinando cada motivo. Ele está presenciando cada pensamento. E eu tenho que dizer, Ele está vendo pecado. Diz alguém, mas fazer o quê? Todos nós temos pecado daí, tudo bem. Não, prezado ouvinte, temos que ir adiante, mas deixe-me dizer uma coisa. Está na hora de você se preocupar com este assunto. Porque o problema com o pecado é que além de trazer consequências nesta vida, eu tenho certeza que temos amigos aqui que já nas suas vidas provaram algumas das consequências do pecado nesta vida.
Mas além de trazer consequências nesta vida, o grande problema com o pecado é que traz consequências eternas. Estou olhando no seu rosto hoje. Eu fico perguntando uma coisa, comigo mesmo. Será que eu estou falando com pessoas aqui? E depois desta vida você vai estar no inferno, enfrentando as consequências eternas do seu pecado. Diz alguém, vai me ofender falando disso. Eu não estou aqui, prezado ouvinte, para ofender ninguém. Eu estou falando com amor no meu coração. Mas eu quero lhe falar a verdade. E eu tenho que dizer para você que por causa do pecado de Adão no jardim do Éden, você nasceu um pecador. Você tem pecado na sua vida. E se você não buscar o perdão do seu pecado, um dia você vai cair no inferno, para nunca mais sair, para enfrentar as consequências eternas do seu pecado, a influência de Adão na sua vida. Quando eu falei de 2 homens que já morreram, que vão ter uma influência grande nas nossas vidas, sabe, eu não quero dar a impressão que eu estou falando de 2 homens iguais. Porque com muito prazer nós chegamos em 1 Pedro e capítulo 3. Qual é o homem que encontramos aqui neste versículo precioso? Não é Adão essa vez, é o Senhor Jesus Cristo. E o que nós lemos? Eu peço para você dar a sua atenção a este versículo precioso. Eu vou ler de novo. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Adão pecou, afastando cada ser humano de Deus por causa do pecado. Mas você pegou bem a última frase dessa parte do versículo. Sim, Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. E assim, prezado ouvinte, seria impossível imaginar um contraste maior entre os 2 homens que nós temos perante nós. Adão caiu no pecado, trazendo consequências terríveis para a raça humana. E Cristo, um homem verdadeiro, mas não como nós, porque ele não nasceu em pecado. Como vimos hoje no estudo bíblico, ele é totalmente impecável. Não conhecia o pecado, nele não há pecado. Totalmente perfeito e impecável. Mas a maravilha do Evangelho, prezado ouvinte, é que Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Eu olho no seu rosto agora, sentindo muito a minha fraqueza. Como é que eu posso apresentar para você a realidade que nós encontramos aqui? O eterno Filho do eterno Deus veio para este mundo. E depois daquela vida perfeita aqui na terra, o que nós lemos aqui? Cristo
padeceu. Eu falei das consequências que o pecado traz nas nossas vidas. Tem muito sofrimento por causa do pecado. Só que Cristo não tinha pecado. Então, por que nós lemos que Cristo padeceu? Vamos continuar no versículo para tentar entender. Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Mas você diz, faz pouco estava dizendo que ele não tinha pecado. Então vamos ter que continuar mais um pouco. Cristo padeceu uma vez pelos pecados. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Estou olhando para certas pessoas que eu conheço aqui faz anos. Faz tempo você tem um certo interesse na salvação da sua alma. Prezado ouvinte, hoje pode ser o dia da sua salvação. Eu sei que você tem complicado muito o assunto, mas eu quero afirmar hoje de noite que a salvação não é complicada. O que nós lemos aqui? Pense bem na frase, no meio do versículo. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. O justo, que palavra apropriada para descrever a pessoa de Cristo. Os injustos, sendo honestos, temos que confessar. Que palavra apropriada para descrever a nossa pessoa. Injustos, por causa do pecado. Mas daí, o que o versículo está dizendo? Parece demais, prezado ouvinte. Mas sabe o que o versículo está dizendo? Que o perfeito, impecável Filho de Deus, sobre a cruz, tomou o lugar do pecador. Ele padeceu pelos pecados, sim. Mas como já descobrimos, ele não tinha pecado. Lá sobre a cruz ele padeceu por causa dos meus pecados. Oh, que maravilha! Pensar na graça maravilhosa do nosso Deus, enviando o seu único Filho para enfrentar aquela morte terrível, para enfrentar as ondas da ira divina, quando o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Mas sobre a cruz ele padeceu. Ele tomou o lugar do injusto, do pecador. E qual é o resultado? O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. O que contraste com Adão? Adão, através do seu pecado, nos afastou de Deus, por causa do nosso pecado. Mas Cristo, por causa da sua morte, Ele torna possível a nossa aproximação de Deus, para levar-nos a Deus. Prezado ouvinte, não há nada que você possa fazer para escapar da influência de Adão na sua vida. Você já está provando isso. Mas agora, para resolver o problema do seu pecado, você precisa da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele já fez a parte dele. Ele já morreu sobre a cruz. Ele já clamou, está consumado. Deus está satisfeito, por isso neste versículo nós encontramos aquelas duas palavras uma vez. Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Nos lembramos da repetição frequente
dos sacrifícios do Velho Testamento. Mas por que Cristo não precisa morrer mais do que uma vez? Porque Ele pagou o preço. Deus está satisfeito. E assim, na base da morte de Cristo, Deus oferece para você uma eterna salvação. Só que a responsabilidade fica com você. Se lembra de Pilatos? Pergunta que ele fez: que farei então de Jesus, chamado Cristo? O Adão já tinha uma influência terrível na sua vida. Será que você vai deixar Cristo entrar naquela vida sua como o seu Salvador? Será que você vai aceitar Ele como o seu Salvador pessoal? Será que hoje, nesta reunião, você está disposto a confiar nele? Descansar naquele que satisfez as demandas de Deus sobre a cruz. Fazendo isso, crendo no Senhor Jesus Cristo, você será salvo na hora. Mas precisa entender, prezado ouvinte, não pode existir um pecado maior do que o pecado de rejeitar um Salvador destes, que sofreu tanto sobre a cruz. Fácil para você dizer: nunca matei, nunca roubei. Mas se você não aceitar Cristo como o seu Salvador hoje, você tem que sair pela porta sabendo que você já cometeu um pecado ainda mais grave, rejeitando o Filho de Deus que morreu para levar-nos a Deus. E você dizendo: muito obrigado, eu quero o meu pecado. Prezado ouvinte, não faça essa loucura. Busque a salvação na bendita pessoa que pagou o preço sobre a cruz do Calvário. Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Vamos orar. Nosso bendito Deus e Pai, no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, buscamos a Tua face mais uma vez em oração. Damos-te graças pelos privilégios deste dia, oportunidade de estarmos aqui entre o Teu povo, privilégio de estudar a Tua palavra e de ouvir a Tua voz. E agora ouvir mais uma vez a mensagem de salvação no Senhor Jesus Cristo. Neste momento nos lembramos de uma maneira especial de cada ouvinte aqui não salvo. Pedimos a Tua bênção que essas pessoas venham a reconhecer a sua necessidade desta salvação e que hoje mesmo busquem a salvação na pessoa do Teu Filho que morreu sobre a cruz. Assim, deixamos a nossa necessidade perante Ti, pedindo a Tua bênção na viagem para casa, que todos sejam abençoados por Ti, dando-Te graças mais uma vez por Teu amado Filho, no Seu bendito e precioso nome. Amém. Então, novamente, no final dessa conferência, nós queremos agradecer a presença de todos que chegaram. Você é muito bem-vindo. E os anúncios já foram feitos, então nós vamos terminar a reunião cantando hino número 3, só o primeiro verso e o coro do hino número 3, a Jesus Cristo, vem sem tardar. Ele te chama com terno amor, sempre querendo te abençoar, Ele a dizer-te, vem. Hino número 3, o primeiro verso e o coro. A Jesus Cristo vem sentar.